Agora, será que crianças autistas devem estudar na mesma sala de aula que as crianças que não possuem a doença, Deise? Vai depender da graduação do autismo. Tem várias graduações. E uma graduação leve não tem problema nenhum. Nenhum. É até bom uma inclusão. Ela vai se afeiçoando, né? A criança autista, em qualquer nível, na parte espiritual, tem um recadinho, né, da espiritualidade. Conversem com essas crianças quando elas estão dormindo. Falem que essas crianças... Você não sabe se ela veio em missão ou se ela veio realmente num resgate que ela pediu... Mas converse. Ou se ela não está bem aceitando, exatamente. Né? De repente, né? Tá na dúvida. Você é bem-vinda. O mundo não é tão ruim assim. Você está numa família. Você é bem-vinda. Converse com esse espírito quando ele estiver dormindo, que ele vai absorver isso. Muito bom. Você me deu a deixa para falar de 2 casos, então. Oh, legal. É caso, não é causo. A doutora Ellen Wambach. Ellen com H-N e Wambach, é W-A-M-B-A-C-H. Nossa, ele tá muito chique, fica abusando, né? Ela tem um livro que é Pesquisando Vidas Passadas. Ela é uma das primeiras, né, a fazer esse tipo de experiência. Só que ela conta 2 casos interessantes que ela vem concluir depois de anos de estudo. Foram os primeiros casos dela como psicóloga, que ela não tinha explicação. Sabe, recém-formada, consultório novo. Então, ela tratou de 2 casos interessantes. O primeiro era um menino chamado Peter. Ele tinha 5 anos de idade e ele tinha uma hiperatividade extrema. Ele não se interagia com... Porque ele ficava... E essa hiperatividade, ele não gastava mais que 10 segundos com cada brinquedo ou com cada atenção. Ele não tinha foco. TDAH, um negócio assim, né? Ele só... parava para conversar quando você abria campo para ele falar do como ele era feliz dirigindo o trânsito, fumando e carregando não sei o quê, o uniforme que ele usava. Ou seja, ali ele parava, ele falava horas e horas sobre isso. Desde os 3 anos de idade ele ficava falando essas coisas. Nossa. Então ele deixava de ser hiperativo e ficava falando desses casos, dessa situação. Depois de anos estudando esses caras, que ela concluiu que era talvez uma reminiscência que esse menino estava tendo da época que ele foi um policial de trânsito. Olha que interessante. Muito. E ela tem um caso também de uma menina chamada Linda, também com 5 anos de idade, só que ela tinha sintomas de autismo. Esse caso do menino era hiperatividade, no caso da menina era sintomas de autismo. Ela não se interrelacionava com outras crianças, ela não se comunicava, ela tinha uma capacidade de fazer cálculos matemáticos e de ler com 5 anos de idade, sem ninguém ter ensinado isso para ela. É o Asperger. Olha que interessante. E ela entrava no consultório e a primeira coisa que ela fazia, ela entrava embaixo da mesa, pegava o livro e ficava lá, lendo. Ela não se comunicava, inclusive, com a psicóloga. Não olha nos olhos, né? Nada. Demorou 10 meses para ela ter o primeiro contato, que foi através de um telefoninho de brinquedo. E depois de um tempo aí que ela conseguiu essa interação, um belo dia a Linda chegou para ela e falou assim, olha que interessante, hein? Isso antes, a Linda tinha, quando começou a falar, falava coisas que ela ficava assustada, né? Por uma criança não fala do jeito que a Linda falava. Só para resumir a história agora. Um dia a menina chegou no consultório e falou assim para ela, você é a fada azul, eu sou o Pinóquio. A partir daquele dia, a Linda perdeu essa capacidade de ler, de fazer cálculos matemáticos e passou a ser uma criança normal, interagir com as outras crianças como se fosse uma criança de 5 anos, 4, 6 anos de idade. Quem dá a vida para o boneco de madeira? A fada. Lembra da história do Pinóquio? A fada fada azul. Isso é para pensar. Pensemos então.
Pelo WhatsApp. Bom dia, lindezas. Bom dia. Concordo plenamente com vocês. Estamos no momento de adquirirmos espírito de cristandade. Sempre o amor às situações são infinitas. E o amor divino tem um único propósito, através das experiências, encontrar com Deus dentro de si. Gratidão e gratidão. Vanessinha, nos vemos na linha de chegada dia 25. Sim. Galera do bem. Nos vemos lá, a Solange de São Paulo. Temos um encontro, então, né? Que E como ela beleza. disse, é isso, né? Não, A certíssima. gratidão. Boas palavras, Boas palavras. gostosa de sentir, realmente. É verdade. Também pelo WhatsApp. Bom dia, família RBN. Bom Como dia. podemos falar sobre aquela série The Good Doctor da Globo? Exatamente. Bom programa a todos. Abraços, abraço fraternal e fique com Deus. Kleber de Osasco. Isso mesmo. Good Doctor é muito legal, porque mostra realmente uma pessoa que teve uma ascensão, é médico, é muito focado, entende da coisa, mas a parte social fica mais difícil. E é uma coisa interessante, né, que ele fala a verdade sempre, né? E realmente é assim. Os autistas São sinceros. são sinceros. São E como sinceros. choca, né? Exatamente. Como choca. São... Verdade, choca. É para pensar, isso é para fazer a gente pensar. Em tudo que a gente está Excelente. falando aqui, inclusive. Você gostou desse presente? Não. Não. E nós, muito obrigada, né? Adorei. Adorei aquele verniz que a gente passa, né? O autista não. O autista leve, né? Aquele que se comunica e tal. Ele fala a verdade. Eu trouxe um presente para você. Você gostou? Não. Lembrei de um outro livro, posso falar? Vamos lá. Tem um livro do Hermínio Miranda, que é um dos pesquisadores espíritas de respeito, né? O título do livro é Autismo. Então ele faz uma contribuição da visão do autismo com esse lado espiritual. Eu acho que, para quem está querendo entender um pouco mais, né? Acho que vale a pena ler. Vale. Tá? Super a pena. Autismo. Tadeu Leite, você perguntou, né? Nós cometemos tantos deslizes, né? Por isso que a gente sofre tanto. Pergunta 132 do Livro dos Espíritos: qual a finalidade da reencarnação? Aqui já diz a finalidade. Deus a impõe para levá-los à perfeição. Então, quando a gente lê isso aqui, nossa, Deus não impõe, mas de acordo com o nosso entendimento. Esse impõe é muito relativo, né? Expiação, Deus a propicia. missão. Na verdade, Exatamente. né? A palavra propicia acho que cabe mais cabe. aí. Mas nós nos chocamos quando os espíritos falam assim, Deus a impõe. Isso significa que nós temos que reencarnar para ver o que nós fazemos quando estamos na carne, nessa encarnação, porque nós esquecemos do nosso passado. Na espiritualidade a gente relembra muita coisa e fala assim, não, eu vou, eu faço. Eu aconteço. Isso aí vai ser uma missão, não vai ser uma expiação, porque... E aí, chega aqui, a gente esquece. Por isso, da nossa luta, às vezes, ao reencarnar, né? Muita gente passou por isso. Nasce a fórceps, né? E por isso que a reencarnação é uma aventura. Veja a minha palestra lá que você vai bem. gostar. É com E eu queria, emoção. Com emoção. eu queria só fazer um complemento, Sim. que é o seguinte, Tadeu, lá no plano espiritual, você se predispor a fazer as coisas e tal, é bacana porque você está convivendo com espíritos que estão na mesma faixa de sintonia sua. Exato. Tá tudo mais ou menos igual. Quando você vem para a Terra, você se mistura. Com os diferentes. Aqui você tem aí você tem que... Aquilo que você predispôs a fazer lá, com os iguais, agora você vai ter que interagir com os diferentes, contraditórios. E é nesses processos que a gente vai aprendendo e vai se desenvolvendo, entendeu? Esse é o desafio. E finalizando aqui, ele fala, finalidade, pôr o espírito em condições de enfrentar a sua parte na obra da criação. Muito bom. A sua parte, olha que interessante. Parte. Cada um eu acho contribuindo, né? essa finalização dessa pergunta Excelente. o máximo. Realmente. Faz sua parte.